e concedo a palavra ao deputado Souza Neto para falar no meu lugar, no expediente. Senhor presidente, colegas deputados, público que nos assiste pelas galerias ou pela TV Assembleia, primeiramente, deputado, agradecer a oportunidade e o espaço para falar no seu tempo de inscrição. Mas eu quero voltar a falar nessa casa sobre um assunto recorrente com o qual eu me identifico, em face de ter a minha história ligada umbilicamente a ela. Eu refiro-me à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com quem eu firmei parcerias importantes no período que fui prefeito 2 vezes. Vou mais além, lembrando que ingressei na UERN para cursar a vitoriosíssima Faculdade de Direito, que é considerada uma das melhores do país, conforme o levantamento do próprio governo federal. Tenho um irmão formado em Medicina, pela Faculdade de Medicina da UERN, listado entre as melhores do país, com desempenho notáveis em benefício do nosso povo, do nosso Estado e do nosso país. Ainda assinalo que meu filho caçula estuda Direito na mesma instituição, que me enche de orgulho ainda mais. Faço esse preâmbulo para mostrar que não ocupa esse espaço com palavras vazias, pura retórica, faz de conta, ou como se diz no mundo esportivo, jogar para a torcida. Eu sou parte dessa própria torcida, porque sou uerniano. Tenho defendido aqui nessa casa a existência, e não apenas a subsistência da UERN, desde que desembarquei aqui em 2015, buscando intermediação para a greve ao lado de outros colegas. Também eu tenho procurado destinar emendas importantes ao seu funcionamento, melhorias para a estrutura da universidade, para alunos, técnicos e docentes. Mas, particularmente, volto a falar em defesa da UERN, no momento delicado de paralisação do seu professorado, e apelo para a valorização do saber, dessa instituição que representa a visão de futuro de seus criadores até os dias atuais. Cito Raimundo Soares, João Batista Cascudo Rodrigues, Padre Sátrio Cavalcante Dantas, o atual reitor Pedro Fernandes, Gonzaga Chimbinho, Antônio Capistrano, Maria Gomes, Laplace Rosato Coelho, Genivan Batista, tantos e tantos professores, gente quase anônima, que construiu e mantém viva a UERN. Pedimos abertura de negociação entre o governo e os grevistas, com endosso de outros parlamentares. Tenho conversado com os segmentos da instituição, com pessoas do governo, apelando para o entendimento e busco também na Assembleia o apoio a essa causa. Não é uma cruzada de moçoroense, mas uma batalha de todos os potiguares que sabem ser a educação o único meio possível à redenção de nosso povo. Aproveito, deputado Carlos Augusto, para apresentar um documento que tem sido divulgado e é importante para o conhecimento da nossa população. O governo assumiu a responsabilidade com a UERN quando sua estadualização há 30 anos. Isso é um fato concreto. Somente o estado do Paraná tem 7 universidades estaduais. A região Nordeste tem 15. Dessas, 4 estão na Bahia, 3 no Ceará. Alagoas e Maranhão têm cada uma. 2 universidades, aliás. Existem, inclusive, vários municípios que financiam universidades, como, por exemplo, Rio Verde, na cidade do interior de Goiás, e Linhares, na cidade do interior do Espírito Santo. Deputado Souza, quando puder, eu gostaria de uma parte. Pois não, mas deixa eu só concluir aqui o raciocínio, deputado. Qual é o investimento do Estado na UERN? No ano passado, o Estado investiu pouco mais de 263 milhões na UERN. Isso é muito para uma universidade? Vamos fazer uma comparação entre a UERN e a Universidade Estadual da Paraíba. Não apenas porque está na moda comparar os dois estados, mas também porque até pouco tempo eram economicamente bem parecidos. O governo da Paraíba investiu 307 milhões na Universidade Estadual, ou seja, 44 milhões a mais do que a UERN. Esses dados estão disponíveis no portal da transparência de ambas as universidades.
quanto é o salário do professor da UERN? O salário médio, deputado Nelta, de um professor da UERN é cerca de R$ 9.000. Perfeitamente compatível com o salário médio pago pelas universidades federais, que inclusive são levemente superiores. Em 2016, o governo do Rio Grande do Norte pagou R$ 241 milhões em salários da UERN. O governo da Paraíba pagou R$ 260 milhões com a folha da Universidade da Paraíba. A folha da UERN também paga a aposentados e pensionistas. A da Paraíba não. Atualmente, cerca de 15% dos estudantes da UERN são de outros estados. Ora, os potiguares também estudam na Universidade da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco. Em se tratando de universidade, isso é um fato natural. Até porque os cursos oferecidos variam muito de uma instituição para outra. O Rio Grande do Norte não é uma ilha, e como qualquer outro estado, ele importa e também exporta estudantes universitários. Há inclusive universidade em cidades de fronteiras, como a Unipampa, no Rio Grande do Sul, que recebe estudantes uruguaios todo ano. O fato da UERN ser procurada por estudantes de outros estados atesta que seus cursos têm qualidade. De fato, em 2015, a UERN adotou o Enem Sisu, mais de 61 mil inscritos disputaram uma vaga nos seus cursos. Primeiro, é necessário dizer que, além do campus de Natal, a UERN também desenvolve atividades em Mossoró, em várias cidades do nosso estado. Não é à toa que ela é, de fato, a universidade estadual. Ela tem, sob a sua responsabilidade, a formação de mais de 11 mil estudantes. 1.167 estudantes de pós-graduação. Abre anualmente 2.000 vagas aos potiguares, em 69 cursos de graduação presenciais. A UERN formou quase 100% dos professores da rede básica do Rio Grande do Norte. Já formou mais de 40 mil profissionais no interior do estado. Isso não representa não somente melhoria do serviço, mas também a inclusão social dessas pessoas. A UERN atua junto à comunidade executando mais de 170 projetos de extensão. Esses projetos capacitam e promovem melhorias, serviço e vida das pessoas no campo e nas cidades. A UERN promove pesquisas voltadas para a solução dos problemas do Estado. Só em 2016, seus programas matricularam mais de 600 estudantes de mestrado e doutorado. Nesse mesmo ano, seus pesquisadores publicaram 342 artigos científicos, 362 capítulos de livros e registraram 23 patentes como resultado de suas pesquisas. Esses pesquisadores analisaram e apresentaram soluções para os mais variados problemas do Estado. Um outro dado relevante é que em 2016 seus estudantes receberam do governo federal cerca de 3,4 milhões em bolsa, recursos injetados nas cidades do interior do Estado. Por isso, e por outras razões, que nós pedimos que haja um entendimento, um diálogo entre o governo e a Universidade do Estado, para que possamos chegar a uma solução para esta greve que está acontecendo. Eu concedo a parte ao deputado Nelta Queiroz. Deputado Souza, eu sempre fui a favor da UERN e continuo sendo. Nós criamos um núcleo avançado da UERN em Jucurutu, na minha cidade, em 1900, quando o governador Garibaldi deixou o governo e Fernando Freire assumiu. Existe uma lei de minha autoria criando um campus avançado em Jucurutu, aliás, um núcleo, mas até hoje o Estado não implantou. Dificuldade do Estado e vem por aí afora. O nosso Estado do Rio Grande do Norte está passando por uma situação, como o país inteiro, de grande dificuldade, não tenho dúvida alguma. Algumas pessoas até comentam, até ouvi falar numa audiência pública, que aconteceu, presidido pela deputada Larissa, Vossa Excelência estava presente, quando alguém comentou que tem alguns deputados contra o UERN. E citaram o deputado A, não sei se citaram ou não, e
vamos ser francos, ninguém é contra o UERN, eu não sou contra o UERN. O que nós temos que discutir é uma nova UERN, dentro de uma realidade do novo Estado do Rio Grande do Norte. A UERN custa ao Estado do Rio Grande do Norte 30 milhões mês. É um volume de dinheiro significativo. Por quê? Porque falta para a segurança pública, falta para manter o funcionário em dia. O Estado gasta por mês um volume de dinheiro significativo do Arena das Dunas. O Estado deve se livrar de alguma despesa que, na minha visão, o Estado deve rever. A Potigás, e assim vai. Vários gastos do governo que o Estado deve fazer uma análise para priorizar se ele tem condições ou não. Não tem condições, não tem. Então, qual é a solução da nova UERN? Vamos discutir a nova UERN. Eu estive no IPERN, segunda-feira agora, e conversei sobre a situação do Estado como um todo, dos aposentados, que também é um servidor que merece receber o salário em dia, e dos funcionários efetivos, que muitos me procuram, e é uma vergonha no nosso Estado estar atrasando os servidores. Que eu até fiz uma proposta que o Estado atrasasse os poderes. A Assembleia está em dia, os servidores da Assembleia. Os deputados estão em dia, os juízes estão em dia, os salários. O Ministério Público está em dia, o Tribunal de Contas está em dia. Atrasa os poderes e prioriza os servidores do Executivo para colocar em dia, porque já estão muito sacrificados. Esses servidores pequenos, lutadores, pais e mães de famílias. Se o governador não tem condições de botar em dia os servidores, atrase dos poderes para botar em dia os servidores do Executivo. E reveja essa situação da Arena das Dunas, suspenda esse pagamento, que eu soube até que diminuíram um pedaço, privatize a Potigás, verifique a nova execução da UERN dentro de uma comissão séria, com funcionários da UERN, do Executivo, do Tribunal de Contas, da Assembleia, do Ministério Público. O que é que está acontecendo com a UERN? E eu vou dar uma informação que, para mim, me deixou preocupado. Todos os funcionários de todos os poderes, os aposentados, passam pelo Instituto da Previdência, o IPERN. E da UERN não passam. A UERN, os funcionários aposentados da UERN, o Instituto da Previdência do nosso Estado não tem acesso. E não passa pelo Instituto da Previdência do nosso Estado. Alguma coisa estranha. E houve nessa discussão depoimento de um servidor do IPERN, chegando a dizer que tem uma decisão do Tribunal de Contas da União determinando que todos, inclusive a UERN, repasse a folha de pagamento para o IPERN, dos aposentados. E, de uma certa forma, é importante a transparência. O governo do Estado, o deputado Paulo Davi, deputado Souza, custa o Estado do Rio Grande do Norte, banca a nossa segurança pública, a Polícia Militar, os contra-cheques de todos os servidores da Polícia Militar, que é um órgão muito importante para o nosso Estado, um volume de dinheiro que eu acho muito pouco. 47 milhões por mês. Muito pouco. Muito pouco quando você compara uma realidade que hoje os gastos do Estado com outros órgãos é muito e que, na verdade, não tem muito efeito para a sociedade. O que mais a sociedade cobra do deputado Souza, onde você vai selecionando no seu interior, nas suas bases, em Natal, segurança pública. E o Estado tem a obrigação de bancar a segurança pública. O Estado tem a obrigação de bancar a saúde pública do povo, os exames. Eu não sei se Vossa Excelência foi recentemente ao Alfredo Gugel. Eu sempre vou ao Alfredo Gugel. Um hospital público que lá está numa situação de pior a pior. Muita gente morrendo da míngua em Natal e no interior. O Estado não tem condição de bancar a saúde pública. Onde é que o Estado está gastando dinheiro do povo, dos impostos? Tem notícias que
vamos dizer assim, essa Arena das Dunas é muito dinheiro, a Potigás é muito dinheiro, a UERN é muito dinheiro. Então o governo do Estado tem que ter coragem de cortar e rever caso a caso. Não é que eu queira defender, nunca defender a privatização da UERN. Eu defendo que seja feita a federalização. Eu conheço muito mais a UERN, talvez, do que algumas pessoas que defendem a UERN. Porque eu conversei com vários professores do Estado do Rio Grande do Norte que conhecem muito bem a UERN. Converso com vários professores do nosso Estado do Rio Grande do Norte que conhecem, que foram secretários da Educação, que conhecem a UERN. E os boatos são grandes e quando o boato existe e não se esclarece o boato, finda sendo verdade. Que tem servidor na UERN que ganha 30, 40, 50, 60 mil reais mês. E eu vou, inclusive, já solicitei ao governo do Estado informações da folha de pagamento da UERN, da Potigás, da despesa, quanto se gasta nessa Arena das Dunas. Tudo isso. Porque o Estado não tem como continuar adiando esse problema de botar em dia. Hoje o governador Robson está nessa situação, amanhã vai ser outro governador, e assim por diante. É muito complicada a situação dos estados brasileiros e do país como um todo. Agora, eu chego aqui, peço segurança, peço saúde, peço isso. Você peça o básico. Peça o básico. Peça o que o Estado tem obrigação na Constituição. Eu quero a UERN em Jucurutu. O governo do Estado tem condições de bancar? Vossa Excelência, não sei qual a idade de Vossa Excelência, a UERN era uma fundação. O povo do Rio Grande do Norte não sabe disso. Era uma associação da família Rosado de Mossoró. Eu sempre falo isso. Foi criado pela família Rosado, uma família política de Mossoró. Foi importante ter criado? Foi. É importante a UERN? É. E o Estado tem condições de bancar do jeito que está? Sim ou não? Quem tem que dizer são as autoridades da Secretaria de Finanças do Estado. E aí, em 1986, quantos anos tem a UERN? Vossa Excelência pode me dizer quantos anos tem a UERN? Era importante até o povo saber. Porque eu sei que em 1986, o governador Radim Pereira recebeu uma comissão de pessoas de Mossoró, inclusive do grupo da família Rosado, que tem relevância expressada em Mossoró, pedindo para o governo do Estado assumir e estadualizar o UERN. E o governo do Estado mandou um projeto de lei para a nossa Assembleia Legislativa e foi estadualizada a UERN. Ou seja, o Estado começou a bancar uma associação que foi criada da maneira politiqueira do grupo Rosado de Mossoró. Vamos criar o UERN em Marizal, vamos criar o UERN não sei aonde, vamos criar o UERN. O UERN que eu digo não era nem o UERN, era outro nome. E aí depois o Estado assumiu. Aí o povo pergunta, cadê a polícia? Não tem soldado para contratar, porque não tem dinheiro. Cadê meu exame de tomografia computadorizada, a minha cirurgia? Eu estou no hospital, numa fila, não tem dinheiro para bancar. Aí Vossa Excelência foi agora, uma colocação que fez, um pouco de volume, muito pouco de dinheiro, quase 30 milhões mês. 30 milhões é muito dinheiro. Muito dinheiro. Merece? Merece. Pode gastar? Quem tem que dizer é o Estado. É o Estado do Rio Grande do Norte que pode gastar ou não. Discursar aqui defendendo isso, defendendo aquilo. O discurso é uma beleza. O Estado pode isso? Não pode. Se o Estado pode, ótimo. E na Constituição Federal, o que diz? O Estado, o governo do Estado não tem obrigação de bancar curso superior. Então, se não tem obrigação, mas o Estado quer bancar, ótimo, não tem problema. Mas a obrigação do Estado é a segurança pública. A obrigação do Estado é saúde pública para a população. E educação fundamental. Essa é a obrigação da Constituição estadual e federal que diz que os Estados devem bancar. Vossa Excelência diz, o Estado de Santa Catarina do Sul tem 3 faculdades estaduais, mas lá o Estado pode bancar? Pode. Aqui a gente pode ter 10, 30, 5 faculdades particulares, estaduais, mas o Estado pode bancar? Se não pode, o que é que tem que ser feito? Ficar com um discurso de demagogia, para aqui, para lá? Eu acho que tem que ser realista.
A Assembleia aqui, deputado, tem que ser revisto. O orçamento da Assembleia está muito alto. Há tempo que eu digo isso. Do Tribunal de Justiça também. Do Ministério Público também. Do Tribunal de Contas também. Recebendo altos salários, os poderes judiciários, Ministério Público, Tribunal de Contas, além dos altos salários, eu sempre digo, vou repetir, uma ajuda de custo para alimentação e para moradia. Um juiz ganha por mês 30 mil reais. Além de um juiz ganhar 30 mil reais por mês, ele ganha 4.500 para alimentação e 4.500 para moradia. Isso é um privilégio absurdo para os Conselhos de Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Justiça, enfim. Coisas que nós temos que se rever também essa situação. Olha, a minha fala, ela é generalizada. Eu falo do poder aqui que eu faço parte, eu falo do Poder Judiciário, eu falo do Ministério Público, eu falo do Tribunal de Contas e falo também de despesa que o Estado tem sem ter condições de bancar. Falo aqui da UERN também, dizendo temos que discutir, rediscutir a nova UERN. Essa é a discussão verdadeira, mais cedo ou mais tarde temos que discutir, porque não há como continuar. E eu tenho informações da Secretaria Estadual da Educação que muitos processos da UERN não se prestam contas ao Estado. Essa é a informação que me deram da Secretaria da Educação extraoficial. Tudo isso tem que se esclarecer. Então, eu sou a favor da UERN, desde que o Estado tenha condições de bancar a segurança, a saúde, o ensino fundamental. O que a gente recebe de pedidos? Deputado Nelter, São Rafael só tem um soldado de polícia. O distrito de Barão Serra Branca não tem polícia. Ora, se a cidade de Santana do Mato não tem, imagine Barão Serra Branca. Por que não tem? Porque o Estado, o governador, está faltando peito e coragem, seja ele Robson ou qualquer um, de decidir. Não, a obrigação do Estado é esta, a prioridade é esta aqui. Sobrou dinheiro, sobrou. Então vou bancar isso e isso que é importante. Bancar o UERN, banque outra universidade estadual, se cria mais uma universidade estadual. Aí tem informações de que 60% dos alunos da UERN são dos outros estados, do Piauí, do Ceará, da Paraíba. O que se sabe é isso. O curso de odontologia, deputado Tomba, deputado, aliás, Souza, em Caicó, são 16 alunos. 10 são alunos de fora, de outros estados, do Ceará, da Paraíba, do Piauí. E 6 alunos em Caicó é do Rio Grande do Norte. Pergunte ao o contribuinte que paga imposto do Rio Grande do Norte se ele concorda essa discussão dessa UERN dentro desse nível. O governador deveria, sim, ter coragem de dizer eu vou bancar só os filhos do Rio Grande do Norte. Pelo menos isso. É uma discussão. Se avança nesse sentido. Mas não, Robson está aí, amanhã vai sair, entra o governador, ficam conversando lero-lero e não tem coragem de decidir. Priorize a sua obrigação de Estado. Priorize. Priorize. Priorize saúde. É uma calamidade das redes sociais, o povo mandando no WhatsApp, nos Instagrams, pedindo exame. Isso é uma coisa ridícula. Ridícula. E o Estado gastar 30 milhões mês pela UERN, enquanto ele não está bancando a sua obrigação com a saúde pública, nem com a segurança pública. Então não tenho nada contra gastar a UERN. Gaste com a UERN, mas falta para a saúde que o Estado tem obrigação. Gasta com a UERN, gasta com a Patigás, gasta com a Arena das Dunas, falta para segurança pública, para a saúde. Então, eu acho que o Estado tem que ter coragem de discutir. O Estado é aqui, acabou-se. Eu não posso mais. Ou o Estado vai atrasar o pagamento. Aí então, está se gastando dinheiro nos outros poderes, tá certo? Está se gastando dinheiro no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Os juízes estão atrás de nós, deputados, para aprovar um projeto aqui, que eles já pagaram a eles. E eu já disse que eu estava contra. Você imagine só, o juiz de direito do Tribunal de Justiça já estão rodando aqui nos gabinetes dos deputados para aprovar um projeto de lei sobre ajuda à alimentação, sobre ajuda à moradia, que já pagaram retroativamente, de 2013, que o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor, que eles deveriam ter pago, sim, mas que passasse pela Assembleia. Aí eles pagaram. O deputado parece estar com medo. Eu falo, esse assunto já está tocando na cigarra.
ou ele bateu ali sem querer. Sem querer. Então, ok. Então, na verdade, eu voto contra. Eu sou contra verba de gabinete, verba de salarial para moradia e para alimentação. Então, essa é a minha oposição. Eu não sou contra, eu sou a favor que o Estado banque o que o Estado tem obrigação na Constituição Federal. Saúde, educação fundamental e segurança pública. Fazendo isso aí, e as estradas estão recuperadas, fazendo isso aí, o povo está satisfeito. Agora, sobrou dinheiro, sobrou. Aí banca seu UERN, banca outras coisas. Aí é que está. Essa é a minha opinião, deputado, sem demagogia, com franqueza, e já disse isso, a minha opinião, várias vezes nas entrevistas por onde falo. E disse ao servidor da UERN, aqui no dia que me pediram, me procuraram. Aí, a questão da penitenciária, a situação de Jucurutu com quase 100 pessoas que chegaram lá, 60 presos de fora. Tem 40 presos já lá, botaram mais 60. Situação caótica das penitenciárias CDPs no estado do Rio Grande do Norte. E é uma situação delicada que a população cria o temor em Jucurutu da minha cidade. Inclusive, até um deputado fez um apelo, numa fala aqui na Assembleia, pedindo ao secretário de Segurança que Jucurutu está com muitos presos na CDP. Primeiro, formar esse deputado, que quem é responsável pelo preso não é a Secretaria de Segurança, e sim Secretaria de Justiça. Quem hospeda preso é a Secretaria de Justiça. Eu já fiz o apelo ao secretário de Justiça para rever essa quantidade de presos que chegou na minha cidade de Jucurutu, e ele me garantiu que daqui, antes do Natal, está resolvida essa situação, e eu estou esperando essa situação. Então, sobre a verdade verdadeira, deputado Souza, eu estou em inteira disposição para discutir. Você está falando um discurso realmente para a sua cidade, para emoção, você está corretíssimo. Mas o discurso verdadeiro, o maior respeito do discurso de Vossa Excelência, é o discurso verdadeiro do Estado, do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, do Estado que está quebradíssimo por conta de tudo isso que eu citei aqui. Essa é a grande realidade que eu quero abrir o jogo, mais uma vez, para a população do nosso Estado. Muito obrigado. Eu gostaria de comentar uma parte do deputado Nelter. Primeiramente, deputado, dizendo que a UERN tem 30 anos de estadualizado e tem 49 anos de história. O senhor tem alguns dados que o senhor desconhece da UERN. A UERN, apenas 15% dos seus estudantes são de outros estados. Na audiência pública que nós tivemos aqui na Assembleia, que a deputada Larissa foi a propositora, nós não citamos nome de deputados A ou B que era contra ou a favor da UERN. Até porque, antes dessa audiência, houve uma reunião pública onde muitos deputados expuseram suas opiniões, inclusive Vossa Excelência, como aqui expõe o deputado Toma. Várias pessoas fizeram a exposição quando o vice-governador estava em exercício, e essa audiência foi na parte da tarde. Então, muitos dos discursos daquela reunião, que era uma reunião pública, foram ao conhecimento das pessoas. Eu entendo a frustração de Vossa Excelência quando não levou o núcleo da UERN para Jucurutu. Agora, é preciso entender que o reitor da UERN, o professor Pedro Fernandes, ele fez o dever de casa. Tem vários núcleos, inclusive Macau, onde o prefeito já nos procurou para reativar o núcleo e eles desativaram. Houve um crescimento num determinado momento da UERN, mas a nova gestão que assumiu, eles andaram fazendo o dever de casa. A UERN enxugou bastante as suas despesas. É tanto que o orçamento, se naquela ocasião do ano passado, se o governo quisesse dar o aumento aos professores, a UERN se adequou, é porque o limite prudencial da UERN vai para o limite do Estado. Então, isso era o que impedia. Mas a UERN tinha orçamento, porque a administração atual fez o dever de casa. Eu não sei por que citar tantos dados assim em relação ao UERN. Por que o governo faz uma auditoria? Um dia desse eu disse isso ao vice-governador. Por que não faz uma auditoria? Por que está citando dados vagos como se fossem verdadeiros? O governo não pode fazer uma auditoria? Não, a UERN não pode. A UERN está aberta? Está. Por que não faz?
Em relação à Silvio, folha do IPERN, agora a palavra está comigo, deputado. Não, eu ouvi com tanta Só para ajudar Vossa Excelência. Eu ouvi o seu Não, aparato. só para ajudar essa colocação. Mas eu quero concluir. O Estado pede informações, a Secretaria de Educação pede. Só para você não Eu ouvi com tanta paciência o seu aparato, que foi maior do que a minha fala, agora eu não posso falar. Não, para ajudar. Não, eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Depois Nelson. Vossa Excelência fala o que Vossa Excelência desejar. O que eu quero dizer, por exemplo, o IPERN. A folha da UERN está indo para o IPERN. Vai agora para o IPERN. Na última audiência que houve, inclusive o secretário de administração estava lá e colocou isso. O próprio governo do Estado está propondo rodar a própria folha da UERN. Entendeu? Então, por que está atribuindo à UERN a responsabilidade pela crise? Se o Estado está em crise, Vossa Excelência há de entender que a UERN, que tem 30 anos de história, não é responsável, não. Tudo bem, o Arena das Dunas, outras situações que possam ser colocadas. Em relação ao atraso, deputado Disson, o deputado Nel disse assim, por que não atrasa o repasse para a Assembleia? Já está atrasado. Segundo o presidente da Assembleia, faz mais de 2 meses que o governo não passa do ADES. Eu tive há poucos dias com o presidente do Tribunal de Justiça, e ele estava lá dizendo que o governo também não repassou do A10 para o tribunal. Então não precisa atrasar não, porque o governo já está atrasado. O problema é que a Assembleia, ela tomou medidas para equacionar suas despesas. E mesmo diante de um orçamento menor, mas ele consegue equacionar suas despesas. Deputado Disson. Deputado Souza, ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive estava no gabinete e subi aqui, e com a parte do deputado Nelton, eu queria tecer alguns comentários a respeito da fala de Vossa Excelência. Eu acho que a UERN é uma instituição extremamente importante, inclusive para o desenvolvimento do Estado, sem dúvida nenhuma, sobretudo na sua região, a região de Vossa Excelência. Mas assim, olha, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, na Comissão de Finanças, estávamos reunidos e recebemos uma comissão da UERN. E percebemos, inclusive em conversa, e me coloquei totalmente à disposição, acho que não temos de criar nenhuma dificuldade para as instituições do Estado. No entanto, é importante que o que está acontecendo aqui é um isolamento. Cada um está querendo cuidar de si e o Estado é um só. Não é? Eu resolvendo o meu problema, eu sou o UERN, vamos dizer assim, não estou dizendo que esse é o pensamento dos seus membros, mas se a saúde estiver mal, segurança, cada um vai cuidar de si. E nós somos um Estado só. Nós somos um tesouro único. Essa é a grande dificuldade. E no momento, eu até tivemos algumas discussões, e quando eu digo discussões, não foram nenhuma acalorada, foi discussão de entendimento, de compreender o que estava acontecendo. E os inativos da UERN têm resistência para tirar a folha deles para ir para o IPERN, que Vossa Excelência citou aqui, que vai, mas eles têm resistência. Por quê, deputado Souza? Porque os aposentados da UERN têm as vantagens de ter plano de saúde, verba indenizatória de alimentação, e Vossa Excelência sabe que verba de alimentação é uma verba indenizatória, você precisa estar no exercício das suas funções para ter. Não tem como um aposentado estar em casa e receber auxílio alimentação. Ora, mas isso já tem uma vantagem. Mas são esses pedacinhos que, no todo, vai dificultando a vida do Estado. E o que o deputado Nelton disse aqui, que é demanda de Vossa Excelência, minha, de todos os 24 deputados que estão aqui, é que alguém liga pedindo saúde, alguém liga reclamando de segurança. Claro que eu não estou dizendo aqui que é culpa da UERN, mas eu estou falando dos pedacinhos. Não é? Quanto é que corresponde esse auxílio, presidente Carlos Augusto? Vossa Excelência que assume a presidência da Assembleia nesse momento, quanto é que significa esse auxílio ao plano de saúde? Quanto é que significa esse auxílio à alimentação a um aposentado, que a alimentação, repita, é uma verba indenizatória. Eu preciso estar no exercício do meu mandato
e aí pode ser de reitor, de professor, no exercício das minhas funções, melhor dizendo, para poder ter direito a esse auxílio. Não é que a UERN é o problema do Estado. Mas nós devemos, como Vossa Excelência disse aqui, os duodécimos de todos os poderes estão atrasados. Se não é num todo, mas é num pedaço, é numa parte. Por quê? Como é que um Estado sobrevive, por exemplo, a uma situação, deputado Carlos Augusto, que hoje a arrecadação dos inativos é 90 milhões de reais. E sabe quanto é a folha? 223. Nós temos quase 1 para 1. Nós temos um funcionário e os inativos significa 90,7%, ou seja, quase 1 para 1. Não é o problema da UERN, mas é o todo. E o todo precisa ser visto. Eu tenho algumas informações, e estou me aprofundando nesses estudos, que, por exemplo, um delegado do Estado ganha mais do que um delegado da Polícia Federal. Um auditor do Estado ganha mais do que um auditor da Receita Federal. Um auditor do Estado de São Paulo ganha 22 mil reais. Aqui, 38. Isso tudo não foi feito pelo governo atual. Naturalmente que vem se arrastando e estourou a bomba. Não é verdade, deputado Souza? Então, assim, claro que é importantíssima a função que a UERN faz. Quantas pessoas tem aqui formados, bons profissionais, que geram emprego, que trabalham por essa instituição. Não é? Mas é preciso a gente se aprofundar um pouco mais no problema. Não apenas da instituição UERN, mas no todo. Entendeu, deputado Souza? E eu fiquei muito, finalizando aqui para passar de volta. E a minha fala aqui é para contribuir com Vossa Excelência. Vossa Excelência é um defensor da instituição e eu acho que está corretíssimo. Não é? Mas é preciso que a gente abra essa caixa preta. Alguém disse aqui que não se tem acesso à transparência. É preciso uma auditoria? Ora, hoje nós temos, por obrigação, de ser transparentes. Toda instituição tem que ser transparente. Não é? Todo mundo tem que ter essa consciência de ter uma administração transparente. Então, eu acho, sabe, deputado Souza, eu converso muito isso também com a deputada Larissa, que é uma colega de Vossa Excelência, também grande defensora, que eu não tenho absolutamente nada contra. Eu só acho que nós precisamos pensar o Estado como Estado. Nós estamos pensando no Estado por célula. Um pedacinho. Então, assim, as pessoas estão dizendo assim, eu resolvendo o meu, só que vai chegar um momento aqui que a gente não vai ter Estado para poder estar mantendo toda essa estrutura. E aqui eu quero deixar muito claro aos que nos assistem que eu não sou contra absolutamente a instituição UERN. Ao contrário, eu tenho até muita admiração e sei da importância dela para o desenvolvimento do nosso Estado. Deputado Disson, eu agradeço sua parte e gostaria somente de comentar com Vossa Excelência o seguinte. Essa questão do plano de saúde dos aposentados, inclusive o próprio governo deverá estar encaminhando para a Assembleia um projeto alternativo para que essas pessoas recebam, mesmo a folha indo para o IPERN, tenham direito a receber o seu plano de saúde. Imagine, no momento que eles mais precisam do plano de saúde, se nós retirarmos isso, seria uma injustiça tremenda com quem já contribuiu muito com o Estado. E eu espero até e faço um apelo para que o governador encaminhe esse projeto para que possa aí regularizar a saída da folha sem prejuízo dos aposentados. Fico feliz quando Vossa Excelência diz que o problema do Estado não é a UERN. E eu sei que não é a UERN. Na verdade, a UERN, ela não é cara. O que é mais dispendioso é a ignorância. E a UERN, ela forma conhecimentos. Nós precisamos entender o Estado como um todo. E concordo com isso. Não sou a favor. Se está havendo esse fechamento à transparência, eu sou um dos que mais, inclusive vou, depois de aqui, conversar com o reitor para saber se realmente está acontecendo isso,
porque a UERN, ela precisa e deve ser transparente. Deputado Souza, permita. Pois não, deputado Getúlio. Cumprimentando Vossa Excelência e agradecendo a gentileza da concessão do aparte, eu quero fazer um depoimento importante, um foco nessa discussão. Nós temos a satisfação de contarmos na nossa região de atuação política mais densa, que é o Oeste, com a parceria da UERN no planejamento estratégico para Pau dos Ferros e toda a região avançar. Hoje é completamente diferente do passado, antes da UERN. Essa instituição colabora de forma intensa com as iniciativas públicas municipais, no sentido de criar projetos que façam atrair a atenção das autoridades federais para a liberação de recursos na implantação de escolas, institutos federais de educação, Universidade Federal do Semiárido. E Pau do Ferro é o núcleo mais importante da região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Não queiram saber o salto, o avanço na preparação da nossa juventude para o enfrentamento do mercado de trabalho e principalmente na elaboração desses projetos que redundaram na implantação do Instituto Federal da Educação de Pau dos Ferros, na implantação da Universidade Federal do Semiárido em Pau dos Ferros, instituições essas que têm contribuído de forma acelerada para mudar o padrão do desenvolvimento econômico e social da nossa região. Então, a UERN, nós temos que devotar todo o nosso entusiasmo, toda a nossa energia, para que ela não só multiplique suas ações, mas como tem a garantia institucional de que esse trabalho não pode sobrestar, não pode paralisar, ele tem que avançar. E eu sou um entusiasta da UERN, porque sei dos dividendos que todos nós temos auferidos no acompanhamento de todas as ações que ela desenvolve, além de preparação da nossa juventude para crescer na vida, ser uma alavanca importante na indução do desenvolvimento econômico e social da nossa região. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência e sou um dos parceiros permanentes na defesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Getúlio, à parte, e sempre o seu apoio firme, forte e consistente na defesa dessa instituição que é importante para o Rio Grande do Norte e para o nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.